Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, vai depender da hora que você vai estar vendo esse vídeo, né? Meu nome é Naftali Tavares, sou aqui de Barreiros, Pernambuco, tá? Esse é o terceiro vídeo aqui do canal, que tem intuito contar um pouco da minha história e levar um pouco de incentivo para vocês, uma palavra de conforto, tá? Por tudo que eu já passei, por tudo que eu passo. Então, se você ainda não viu os meus dois vídeos, os dois primeiros vídeos, te peço para você entrar aí no canal e assistir os dois vídeos. Vou estar explicando um pouco o porquê da criação desse canal, tá certo? E já falei para vocês nos vídeos anteriores que eu tenho 3 doenças crônicas, né? E que eu ia estar falando, que eu prometi para vocês estar falando delas, de cada uma delas, no decorrer do vídeo, dos vídeos, tá certo? Então hoje eu vou começar falando da doença número 1, vamos dizer assim, que foi a primeira que eu descobri. Eu descobri com 8 anos de idade, tá? Depois de muitos exames e tal, descobri com 8 anos de idade, foi quando eu tive o primeiro diagnóstico, tá certo? E assim, se eu fosse falar, eu vou falar sobre medicações, tratamentos, sintomas e as séries de coisas que eu já passei. E se eu fosse falar tudo isso só dessa primeira doença, ia dar aqui um vídeo de mais de horas. Então eu vou deixar esse vídeo aqui na faixa dos 10 minutos. Vou encerrar, vai ser o primeiro vídeo. Depois eu venho com a segunda parte, terceira parte, até finalizar essa primeira doença e entrar na outra, tá certo? Então, essa doença é doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Doença autoimune é quando o nosso próprio corpo ele nos ataca. Ele é o causador dessa doença, é o nosso próprio corpo, tá certo? Essa doença tem por nome de doença de Crohn, tá? Eu tenho doença de Crohn, não sei se vocês já ouviram falar, ou se vocês conhecem alguém que tem essa doença, tá? É uma doença, como eu já falei, crônica, rara e é acometida no intestino, tá? Essa doença de Crohn, ela acomete todo canal digestivo, tá certo? Toda a área digestiva, tá? E causa inflamações nessas áreas digestivas, tá certo? E especificamente no intestino, tá? Então, o que pode acontecer nessas doenças? Fraqueza, tá? Falta de apetite, emagrecimento, bastante diarreia e no banheiro assim cerca de 20, 30, 25 vezes, 35 vezes. Eu não tô falando isso para dizer, não, assim dizer, nossa, ele tá exagerando. Não, não é, tá? Tem gente que vai ir no banheiro aí por dia, tá? Isso por dia, 20, 25 vezes, tá? Quando tem essa doença e tá no estado de atividade, que a gente chama, né? Tá sem tratamento algum e a doença tá em atividade, então vai no banheiro várias vezes, tá bom? No decorrer do dia, 20, 25, entendeu? Ou pode acontecer o contrário, pode ter a prisão de ventre, ir no banheiro de vez em quando e ter bastante dificuldade de ir ao banheiro. Então isso não é normal, né? Nem ir muitas vezes e nem ir poucas vezes, tem que ir na quantidade certa. Então, se alguém aí vai no banheiro mais de 10 vezes, 20 vezes, fique esperto. Se você está perdendo peso, se você tem anemia constante, se você tem falta de apetite, tudo isso coisas que podem levar a doenças intestinais, tá certo? São várias, né? Mas tem duas mais conhecidas, que se chama doença de Crohn
e retocolite ulcerativa, tá certo? Eu vou estar deixando o nome aqui para vocês, dar uma pesquisar depois, tá certo? E no Instagram tem uma página chamada De Brasil, D maiúsculo, desculpem, D maiúsculo e 2I também maiúsculo, Brasil. Lá conta sobre as doenças intestinais, tá certo? Essa abreviação de D e 2I é sobre as doenças intestinais, tá certo? Mas são várias. E eu tenho doença de Crohn, tá? Que é uma doença autoimune, como eu já falei, e ocorre aí em no mundo, cerca de 5 milhões de pessoas têm essa doença, tá certo? E no Brasil, cerca de 41% da população brasileira tem essa doença, tá? E algumas têm e não sabem, e outros têm e já fecharam diagnóstico. Essa doença ela pode demorar até um ano para ir fechar diagnóstico, porque é uma doença que o médico vai fazer vários exames, vai pedir vários exames para poder fechar diagnóstico. Não é uma doença fácil de fechar diagnóstico, tá certo? Fecha por exame de imagem muitas vezes, tá? Então não é uma doença fácil de o médico identificar. O médico especialista para essa doença é o médico de gastro, tá? É um médico especialista que trata dessas doenças do intestino, tanto da retocolite como ulcerativa, da Crohn como a retocolite ulcerativa, tá certo? São doenças, vamos dizer assim, irmãs umas das outras, tá certo? Só muda de lugares, sintomas de vezes. Então, assim, eu vou explicar para vocês mais nos próximos vídeos, tá certo? Mas falando mais da doença de Crohn, ela atinge todo o canal digestivo, como eu já falei. Já falei também que ela pode causar aí bastante anemia, pode causar emagrecimento, pode causar dores nas juntas, tá certo? Então é bom estar ligado nessas coisas, tá? Se você tem aí uma diarreia persistente, vai muitas vezes ao banheiro, fica ligado nisso. Se você não vai também, é bom consultar o médico como gastro para estar examinando isso, para estar vendo isso, tá certo? Tem até infelizmente, essa doença é uma doença rara, mas está se tornando cada vez mais frequente no Brasil e no mundo, tá certo? Tem até um jogador de vôlei da seleção brasileira que tem essa doença, não vou falar o nome, pois não tenho autorização dele, mas ele já contou sua história. Aí se você pesquisar, você vão encontrar, inclusive lá no De Brasil, na página De Brasil, no Instagram, tem a história dele, se vocês quiserem, tem um depoimento dele, dá uma olhada lá, tá? Então, assim, é uma doença que vem se tornando cada vez mais frequente, infelizmente, né? Mas, graças a Deus, tem médicos especialistas, tem medicações eficazes. Às vezes, o paciente só precisa tomar uma medicação, outras o paciente precisa tomar duas, enfim, vai depender do como a doença se comporta, tá certo? Então, tem doenças que são mais agressivas, tem doenças que são mais tranquilo, dá para viver mais de boa, entre aspas, né? No meu caso, a minha doença ela é bastante agressiva, eu já mudei de medicamento várias vezes, tá certo? E, inclusive eu comecei um tratamento agora em janeiro de 2023 e tô pedindo a Deus aí para que dê certo, tá certo? Então, assim, como eu falei para vocês, tem muita coisa para falar sobre essa primeira doença, assim como as outras também, mas essa é um pouco mais complexa, pois é muita coisa e eu vivi muita coisa com essa doença. Então, assim, eu vou finalizar o vídeo nos 10 minutos, tá? Mas depois eu vou vir aqui dar continuidade, falar sobre medicações, falar sobre tratamentos e dar continuidade até finalizar. Não sei se vou finalizar no segundo vídeo, no terceiro, mas vou estar aqui contando, tá certo? Se você conhece alguém, deixa aí no comentário, se não,
Se você já ouviu falar, também deixa aí no comentário, tá certo? Se você tem uma doença que não seja essa, mas seja autoimune, seja uma doença crônica, deixa aí também no comentário. Vamos passar uma força aí um para o outro, tá certo? E peço novamente, se inscreve aí no canal, curte, compartilha, pois vem muitas coisas aí ainda pra gente conversar, tá? E levar uma palavra de incentivo para vocês, falar tudo que eu já vivi, tá certo? Não foi fácil estar aqui, não é fácil estar aqui, mas Deus tem me dado força e eu tô aqui, fiz esse canal para passar um pouco da minha história para vocês. E esse foi o primeiro vídeo falando sobre a doença de Crohn, sobre a minha primeira doença, né, vamos dizer assim. E eu vou finalizar o vídeo, depois eu venho com mais informação, falando mais sobre ela, tá certo? Então é isso, fique com Deus, forte abraço e se cuidem. Que Deus abençoe a cada um de vocês.